Fácil falar, difícil fazer. Planejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Fácil falar, difícil fazer. Sabe aquelas 5 regras? Deu amnésia, acabei de esquecer. Bom dia, turma. O prof vai dar aula aqui. Vou dar uma puxada de orelha em vocês. Se vocês falassem que não viriam aqui presencial, eu dava em casa. Eu me desloquei, me arrumei para vir para a faculdade, tá bom? Então eu peço encarecidamente que vocês avisem quando não for poder. Todos, se tivesse um presencial, ia vir aqui, né? Mas aí não veio ninguém. E eu estou aqui. Eu estou fazendo aqui para ajudar vocês, porque eu não quero correr com a matéria, tá bom? Por isso que eu coloquei na minha agenda aí o horário que eu conseguia, que é 8h30 da manhã. Então, como não tem alunos, eu vou entrar em ação, vou explicar para vocês essa parte que nós ainda não vimos. Vou verificar aqui no material. É importante que vocês assistam essa aula aqui para depois ter um bom desenvolvimento, né? Porque a gente vai ter ainda mais feriados finados que vai ter na quarta-feira. Então, a gente precisa fazer isso para poder ensinar com qualidade para vocês. Eu vou virar aqui a cadeira para estar mais iluminado, tá? Ó, bem melhor, né? Inclusive, dá para usar a lousa um pedaço. Aqui, ó. Assim. Bora lá. Não, tipo, sério, eu tinha comentado com a menina mesmo, porque assim, vamos falar um pouco sobre isso. E aí eu vou viajar, eu vou ficar meio fora, entendeu? Aí pra você não ficar sem ninguém, daí eu ia ver alguém, tipo, pra ficar um mês, entendeu? Então. Não, Então, vamos lá, vou abrir o material nosso. Vou compartilhar a tela aqui. E aí, eu posso até usar o quadro, mas como tá sem aluno, né, eu vou fazer assim. Opa, aqui é a teoria geral do processo. Eu tô abrindo outra coisa. Esse da PUC. Não vou mais te ver. Fácil falar, difícil. Abre aquelas 5 regras. Vamos ver de nosso princípio, já falamos, está em ação. Tá? Aqui caiu na prova. Organização dos poderes foi o nosso trabalho. A gente parou em continência, conexão, tribunais, competência, já foi. Material formal, valor da causa, caiu na prova. Prorrogação de competência, conexão, continência, ação. A gente vai entrar aqui agora. Então, a gente está na página 45 do material de vocês, tá bom?
Conceito e natureza jurídica de ação, página 45 do material de vocês aí. Acho que vocês estão vendo bem certinho a prova aqui. A ação é o direito pelo qual a jurisdição é provocada, pois ela é inerte. Mas qual é a natureza jurídica da ação? É um direito subjetivo público, autônomo e abstrato. Então, prestar bem atenção nessas características aqui. Acho que vocês vão ver quando eu mexer aqui, né, com o cursor. Ó. Subjetivo, público, autônomo e abstrato. É direito subjetivo, pois quando o direito objetivo previu o judiciário como sendo o único dotado de poder para solucionar conflitos, em contrapartida, deu ao indivíduo a prerrogativa de chamar o Estado para tal responsabilidade, toda vez que estivesse envolvido em algum litígio. É direito público, exatamente porque provoca os poderes do Estado, o próprio judiciário. É direito autônomo, porque ele é exercício independente da existência do direito material. E, por fim, é abstrato, pois o direito de ação existe independente da efetiva ou concreta existência do direito alegado, ou seja, ele é exercido em abstração, o direito material litigioso, aludindo o autor a ele hipoteticamente. Todavia, as características da autonomia e abstração surgiram ao longo dos anos, uma crescente evolução do direito, desde o direito romano até a fase científica dos socialistas italianos, e principalmente alemães, tendo surgido várias correntes teóricas, as quais podem ser assim resumidas. Então, o que a gente está falando aqui, meus amores? A natureza jurídica e o conceito de ação. Ação é aquela situação de a gente colocar o nosso, pleitear o nosso direito no judiciário, né? A gente está entendendo sobre jurisdição. Então, é a provocação da jurisdição à ação. A ação é a forma que a gente vai construir o produto processo, tá? Mas qual é a natureza jurídica? Quando a gente fala em natureza jurídica, você tem que sempre lembrar, assim, da onde que nasceu essa situação. Deixa eu ajeitar uma jardineira aqui. Natureza jurídica, da onde nasceu essa situação, né, do direito, da onde ela foi criada exatamente. Então, esse é o conceito basilar que a gente precisa estar norteando. Deixa eu só pegar aqui. Então, bem importante essa situação aí, que com certeza a professora vai colocar na prova de vocês. Então, vocês precisam identificar a parte do conceito e natureza jurídica. Então, aqui a gente vai debater o que? Vai debater teorias. Porque existem teorias que os doutrinadores, então, os estudiosos de antigamente, eles colocaram em pauta até existir o direito propriamente dito como ele é hoje. Bom, então, até isso acontecer, foi debatido algumas teorias que vocês vão verificar aqui com a gente agora. Teoria civilista ou imamentista, que é do Celso Opiano Savin, aqui do lado. Para eles quem? Os doutrinadores dessa teoria, especificamente, né? Especificamente, a ação está atrelada iminentemente ao direito material, ao direito posto. Só havendo ação se houvesse direito no direito material. Isso lá no Código de 16, ó. 1916 está propondo e visualizando essa pauta, essa situação aí. Deixa eu ver se eu melhoro essa gravação aqui. Aí, essa é uma teoria falha, né? Porque no Brasil, hoje, atualmente, no nosso Estado democrático, a gente sabe que se caso o juiz não tiver um direito para aquele fato específico, ele tem que resolver por costumes, analogia ou princípios gerais do direito. Concordam? Então, é essa situação aí, tá bom? Deixa eu abrir aqui, vou deixar o WhatsApp web aberto, porque vai que vocês conversem com a prof aqui, tá bom? Vai dar tudo certo aqui. Vamos continuar. Então, qual é a crítica dos teóricos dessa parte específica dos estudos da teoria civilista ou imamentista, que é sinônimo? Ali na segunda linha, vocês verificam aqui, ó. Eles esqueceram, pois o autor poderia lançar mão de direito para buscar, por exemplo, justamente declaração de inexistência de uma relação jurídica. Uma ação declaratória negativa. Para declarar a inexistência de um débito, é isso, entende? Esqueceram também que o juiz pode julgar improcedente pedido, negando a existência do direito, e ainda simplesmente decretar a prescrição.
Vê-se a fragilidade da teoria que não vingou, embora ainda hoje, na prática, muitos profissionais insistem em nomear a ação de acordo com o bem pretendido. Exemplo, despejo, cobrança e indenização. Então, aquela situação que vocês escutam, o pessoal coloca na peça ação indenizatória de direito moral, de dano material, estético, é uma situação que veio baseada nessa teoria aqui, civilista, que o arcabouço dela é a parte do direito material em si, tá bom? Direito material. O que é o direito material, prof? O Código Civil, Código Penal, o direito do trabalho. As outras matérias é a aplicação do Código de Processo, tá bom? Segunda teoria, a do Winckx-Mitter, a teoria do direito de ação autônoma. Ela já tem um ponto de vista um pouco mais parecido com o direito brasileiro. A ação não é direito material ou substancial em movimento, como queria Savigny. É o direito à solução do conflito pelo Estado, independente se o autor assiste ou não à razão. Como bem ensinou os alemães, é direito à tutela jurisdicional, que pode ser reconhecido a certificação de um direito, ou seja, uma ação de conhecimento, ou a satisfação, concretização, realização de um direito já conhecido a título. Exemplo, uma execução, que a gente vai executar alguma coisa que a gente já conseguiu, né? Por isso, mesmo a ação dirigida contra o Estado, neste caso dessa teoria, pois é ele que vai oferecer tutelas, e não o sujeito passivo da relação material, que virá a ser réu do processo. Então, aqui, a teoria do direito de ação autônoma, ela tinha também como base essa situação da independência do direito, que é bem parecido com o nosso. Entretanto, ela colocava o Estado como réu, não a parte passiva, por exemplo, a pessoa que bateu no carro de vocês, eventualmente no trânsito. E ela é subdividida em 3 subcorrentes. Teoria do direito autônomo e concreto, reconheciam a distinção entre plano material, plano processual, porém, condicionaram a existência do direito de ação ao preenchimento de certos requisitos material. Exemplo, a ação de cobrança tinha que ser dirigida em face de quem? Concretamente, devia, sob pena do autor não ter direito à ação. Nota-se que, apesar de propugnarem pela autonomia do direito de ação, acabaram por condicioná-lo ou limitá-lo à sentença favorável do autor, novamente associando ao direito material. Então, vejam só, teoria do direito autônomo e concreto. Reconheciam a distinção já, a diferença entre o direito material, que é o direito civil, e o direito processual civil. Beleza. Aí é igualzinho o nosso de hoje. Porém, está em maiúsculo ali no material. Vejam só aqui, ó. Existência. Condicionaram a existência do direito de ação ao preenchimento de certos requisitos de direito material. Exemplo, ação de cobrança. Tem um rito específico, tá? E tem que ser dirigido especificamente na pessoa correta, né, que está devendo o título, sob pena de ser extinta, porque não tem os pressupostos processuais da ação, tá? De qualquer maneira, uma ação que ainda estava, uma corrente, né, que estava associando ainda a base da ação ao direito material apenas. Teoria do direito autônomo e abstrato, vejam a diferença. Autônomo e concreto. Diferença do plano material processual condiciona a existência da ação, certos requisitos materiais. Então, a existência da ação já começa a ter requisitos específicos, tá bom? Agora, o autônomo e abstrato. O direito de ação existe independente da efetiva e concreta existência do direito alegado, ou seja, abstração material do direito litigioso. Assim, para os abstratistas, o direito de ação é absoluto, semelhante ao direito civil da petição. Basta ingressar no judiciário contra quem fosse alegando qualquer direito ainda que inexistente, qualquer vínculo material, para que existisse a ação. Então, é uma teoria bem viajada no sentido da abstração. Direito autônomo. Autônomo por quê? Porque lembra que a gente falou que ele é autônomo direito, só que a gente separa em formas diversas dentro da matéria para poder estudar de forma didática, mas o direito ele é uno, é autônomo. Concreto, porque está separando o material de processual. Ali abstrato, principalmente por quê? Porque, independente da efetiva ou concreta existência do direito alegado, os abstratistas eles compreendem que a ação ela tem esse direito absoluto, entendeu? Então, a gente pode ingressar de qualquer forma com essa situação aí. Então, a abstração, normalmente, os fatos em si são abstratos dentro do direito. Por quê? Porque eu vou entrar com uma ação que, muitas vezes, não tem um direito posto específico para aquela ação. Entretanto, o juiz vai ter que analisar.
é coerente em partes, porém não é aplicada hoje ainda no ordenamento jurídico brasileiro. Teoria eclética. O que é o eclético para vocês da língua portuguesa? Tem a ver com aquela situação de misto. Ele pega as duas teorias principais e faz um compilado. Então, em posição intermediária, concretistas e abstratistas defendem a ideia que o direito de ação existe em abstração ao direito material, mas não é absoluto e incondicionado. Na verdade, Liehmann, que é o da teoria eclética, tentou achar um meio termo entre as teorias concreta e abstrata. Ele não concordava que a ação seria identificável com o direito a uma sentença favorável, e muito menos concordava com a ideia de que mero direito cívico de petição consistia também em ingressar com uma ação de forma correta. Consiste na faculdade que dispõe todo cidadão de reclamar providências frente ao Estado, em caráter absoluto e incondicionado, por consequência do monopólio da jurisdição pelo mesmo. Ou seja, o Lindemann, ele pegou a teoria abstrata e a teoria concreta, fez um embolado, juntou essas duas teorias para poder dispor essa situação aí na prática, tá bom? Também não é atual, eu tento fazer um compilado dos pontos positivos de cada teoria, mas na prática, hoje em dia, nós não utilizamos isso. O que nós utilizamos hoje são pressupostos da ação. Então, vamos lá. Vamos vocês, então, para ler aqui, a professora vai ter que ir lendo, e vou explicando para vocês essa situação aqui, porque isso aqui é uma apanhada de explicação que nós temos para entrar nos elementos específicos da ação. Então, todo esse decorrer histórico que teve, da mudança, né, do olhar sobre o que é ação, chegou o que é hoje a ação, que a ação tem vários elementos, que é o que a gente vai debater, tá bom? Ação. Para ele, o Lindemann, necessário se faz o autor atenda a condições chamadas de condições da ação. Olha que interessante, é um pouco mais parecido com o nosso direito brasileiro. Quais sejam possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade das partes. Ou seja, seria necessário ao autor aludir a um interesse previsto no ordenamento jurídico, em face de alguém que hipoteticamente fosse sujeito passivo da relação material, que dê origem à lide. Exemplo, né, para que o Estado prestasse uma tutela jurisdicional. Então, aqui é bem compatível com o nosso direito atual. Críticas não faltaram à teoria eclética de Lindemann. Obviamente, todas as teorias, né, sempre tem os críticos. Sob o argumento de que, apesar de referir a teoria considerar direito de ação abstrato, estabelece prévio atendimento às condições da ação que, na verdade, estão intimamente conexas com a pretensão do direito material. Não é verdade isso? Uma concreta situação de fato seria um retrocesso. A crítica procede no sentido que, para ferir a existência das mesmas, ou seja, das condições da ação, é necessário comprovação mediante exame de provas, e não apenas afirmativa feita pelo autor na inicial. Assim, neste caso, as condições de ação e mérito da causa seriam a mesma coisa para Lindemann. Pressupostos da ação é o que está na petição inicial e mérito, é o que a gente quer lá no final do processo. De forma que, presente aquelas, o juiz estaria pronunciando a respeito da própria lide, julgando não a ação, como queria Lindemann, mas o pedido procedente, porque ele misturava, na ideia dele ainda, a petição inicial, que tem os pedidos, com a decisão final, que é o mérito da ação. O que é o mérito? É aquilo que você quer no processo. Por exemplo, a concessão de danos morais e materiais é o mérito da ação. Agora, os pressupostos processuais é o que o juiz analisa antes. Causa de pedir, pedido lícito, capacidade das partes, essas coisas assim que a gente vai verificar mais para frente, entendeu? Então, ele misturava um pouco essas coisas, esses conceitos, na verdade. É bom lembrar que o próprio Lindemann, em conferência pronunciada em 1949, teria reconhecido o problema de que padece a sua teoria, admitindo para efeito a aferição das condições da ação, análise meramente hipotética dos fatos afirmados pelo autor, realizando uma cognição superficial, perfunctória, sem incorrer no erro de adentrar a situação fática posta em juízo, ou seja, no mérito da causa. A única condição da ação que o jurista italiano reconheceu ser realmente questão de mérito foi a possibilidade jurídica do pedido. Não obstante esta aparente deficiência, a teoria eclética da ação foi adotada em nosso diploma processual. Então, a teoria eclética é mais compatível. Lá em 73, tá? O nosso Código Civil ele foi revogado agora, em 2015. Em 73 era pós-Constituição de 88, que afirma não encontrar condições naquilo que chamamos de mérito, mas sendo antecedente ou pressupostos lógicos de sua apreciação, condicionando não a existência do direito de ação, mas ao seu exercício. O CPC aboliu a categoria, porém, em 2015,
não havendo que se falar mais em condições das ações. Em aparente adoção à teoria abstrata, não condiciona mais o exercício da ação a qualquer situação, enquadrando o interesse de agir e a legitimidade das partes aquilo que chamamos de pressupostos processuais, já que a possibilidade jurídica do pedido passou a figurar definitivamente como questão de mérito. Então, agora, em 2015, a gente tem uma abordagem, dentre as teorias relatadas, que a abstrata é a mais coerente, porque ela traz os pressupostos processuais como arcabouços principais, tá bom? E diz, principalmente, que a possibilidade jurídica do pedido é questão de mérito. O que é a possibilidade jurídica do pedido? Por exemplo, eu posso vender a lua? Não, impossível juridicamente. Posso vender a casa da minha avó? Não, impossível juridicamente. Posso vender o carro que não é meu? Não, impossível. Então tem que ser algo que é lícito, certo? Lícito, possível e determinado ou determinável. A gente vai ver isso aí também, tá bom? Então, uma água aqui para vocês. Assistam essa aula, capirotos. Olha, mais uma semana, duas já, que ninguém resolve esse BO aqui. Pelo amor de Deus, tá feio já aqui, tá vazando água por todo lado. Tá molhando todo dia de novo, ninguém... Pessoal, bom dia. A Sirlene me mandou esse vídeo, esse áudio, só que meu apartamento não fica desse lado que tá pingando a água. Aí vocês veem de qual apartamento que tá aí com esse vazamento de água. Ela me passou até o número de um pedreiro não... Ai, agora não branco, eu já vejo e passo pra vocês. Mas o meu lado não é que tá acontecendo isso. BO de apartamento. Bom dia, tudo bem? Só que a Marcela da MD Office, só pra me tirar a dúvida. Foi passado aqui a chave Pix, correta? Da devolução do aparador. Só que foi pago no cartão de crédito. Aí tinha ficado da gente definir outro modelo de aparador. Vamos definir outro modelo de aparador? Pra gente resolver? No caso, não tinha nenhum que eu gostei, então eu quero o valor do dinheiro de volta, entendeu? Nessa situação, pode passar o áudio para ele aí, tá bom? Vou voltar aqui, gente, não fico resolvendo BO ali, não dá, tá? Vamos lá, galerinha, voltamos, back. Quando vocês não tem aqui, não tem intercorrência, né? Então a gente fica mais tranquilo. Eu prefiro quando vocês têm uma sala que a gente tem dúvidas, né? Daí vocês vão conversando com a prof, mas tá bom. Vou continuar aqui, tá? Vamos lá, elementos da ação, identificadores da ação. A ação se identifica e se difere de outra pela existência e configuração de três elementos básicos: partes,
Causa de pedir e pedido. Na próxima aula, antes do trabalho, eu dou uma revisada nisso daqui, mas a professora não vai conseguir falar porque é trabalho, entendeu? Quando duas ou mais ações tiverem os mesmos elementos, mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido, diz que ocorreu litispendência. Isso vai cair na prova, tá? Prestem atenção. Elementos da ação, litispendência. O que é litispendência, gente? Em litispendência, vou mostrar para vocês na próxima aula, é quando tem dois processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Exemplo, dois advogados diferentes protocolaram duas aposentadorias do mesmo cliente. O cliente não avisou ele. E aí o juiz ele vai analisar o processo para não dar divergências nas decisões. Ele vai ter que extinguir o processo secundário, que não é o juiz prevento. O juiz prevento ele tem o direito na lei de continuar o processo. E o outro não. Vai ser litispendência. Então, pendência de duas lides ou causas idênticas. Autoriza o juiz a extinguir o segundo, conforme artigo 485, inciso 5 do CPC, que fala o quê? Que o juiz pode extinguir a ação sem resolução de mérito, ou seja, sem acabar a instrução, se ele identificar a litispendência. Isso aí é de ofício, ele não precisa esperar a parte fomentar isso, porque é de ofício que ele pode fazer isso. Tá bom? Porque no direito brasileiro não é admitido a existência de duas ou mais ações idênticas, conflitantes sobre a mesma causa, consequência e trazer segurança jurídica. A litispendência está conceituada no artigo 337, parágrafo 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Então, leia esse artigo aqui, que fala especificamente de litispendência. A professora vai abrir aqui para vocês. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, parágrafo 1º, verificar a litispendência ou coisa julgada quando a reprodução de ação anteriormente ajuizada. Essa aí é uma premissa que o próprio réu ele pode verificar, porém o juiz também, de ofício, pode extinguir. A litispendência quando se repete a ação que está em curso, parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Uma ação idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o pedido também, o mesmo pedido. Então, nesse sentido, a litispendência, que é uma palavra nova para nós agora, ela precisa ser abordada nessa forma, tá bom? 485. O juiz resolverá o mérito quando, agora vamos ver, inciso 5º, reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Então, o juiz não vai resolver o mérito, ele vai extinguir o processo sem resolver o mérito, porque ele viu lá que tinha duas ações parecidas e aquele lá era o processo secundário, entendeu? Então, ele vai fazer uma sentença sem resolução de mérito, porque tem litispendência, tem outra ação tramitando com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Beleza? Até aqui? Deixa eu ver. Saudade de vocês aqui, seus cabeção. Partes. Vamos lá. É que quando eu dou a aula escrevendo no quadro, vai mais, né? Com vocês pensando. Vamos lá, partes. Quando se fala em partes, fala em pessoas que estão envolvidas no litígio, ok? As partes, gente, a parte autora, a parte contrária. E só se envolvem em conflitos, em litígios, pessoas, ou seja, aqueles que são dotados de personalidade jurídica. Nesse sentido, fala de capacidade da parte. Corresponde exatamente à personalidade civil. Então, lá dentro do Código Civil de vocês podem abrir o Código Civil. Eu vou gravar isso aqui. Vocês podem abrir o Código Civil de vocês. A prof vai abrir aqui também, tá? A gente vai verificar a situação. Lá no artigo 1º e 2º, que fala de capacidade civil. Vamos ler. Artigo 1º. A personalidade e da capacidade. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, a personalidade da pessoa, ela existe quando o bebê nasce com vida dentro do direito
civil. E o que é a personalidade? Quando uma criança nasce viva e respira, ela já tem direito patrimonial, tem direito à herança, tem direito a várias situações nessa seara, tá bom? Eu já vou ler o artigo 3º, que a gente vai debater sobre essa situação aqui também. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos de vida civil menores de 16 anos. Absolutamente incapazes são as crianças, ou também, aqui tem os incisos, né? Vamos lá. O artigo 4º, são incapazes relativamente de exercer certos atos da vida civil. Inciso 1, maiores de 16 anos e menores de 18. Ele é relativamente incapaz dentro do ordenamento jurídico. Ébrios habituais e viciados em tóxico. Os bêbados, né, e os viciados em tóxico são considerados relativamente incapazes. A gente pode interditá-los. Ou seja, um adulto que tem problema dependente químico. Inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Esse aqui também, e trata-se de quando tem alguma pessoa com algum distúrbio mental, psicológico, né, que não consegue desenvolver os atos da vida civil. O inciso 4º, os pródigos, é aqueles que dilapidam o patrimônio de forma compulsiva, exacerbada. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Bom, se vocês lerem mais coisas, tem coisas interessantes. Então, vamos lá. Capacidade da parte. Quando a gente vai entrar com o processo, a parte ela tem que ter capacidade civil, tá? Então, vamos lá. Um exemplo que a professora colocou bem simplório dentro do material de vocês. Pessoa natural, seja criança, doente mental, adulto, normal. Pessoa jurídica, de direito privado, empresa, associação, fundação, sociedade de economia mista, empresas públicas, de direito público, territórios de suas respectivas autarquias e fundação pública. Ou seja, pessoa natural, que é que nem a gente, seja criança, doente mental, adulto normal, pode ser parte do processo. Pessoa jurídica também, todas as modalidades, direito privado, público, e ali tem no parêntese quais seriam. Entretanto, se a pessoa for uma pessoa natural, como uma criança doente mental, ou um adulto, etc., que tenha alguma situação mental, a gente precisa fazer uma correção aí na forma de postular o processo. Vai ter que colocar a procuração a interdição do curador, do tutor e assim por diante. Vamos lá. Na prática, muitos profissionais incorrem no erro de figurar como partes órgãos governamentais e departamentos de saúde, que não são dotados de personalidade jurídica. Então, tem que verificar, gente, quando que aquela pessoa jurídica tem personalidade jurídica para ser parte de um processo, entendeu? Neste caso, a parte deverá ser a pessoa jurídica ou o respectivo órgão se vincula. Ou seja, o município, o Estado, por se tratar de ficção, ou seja, uma abstração, deverá ser representada legalmente. Então, se você vai entrar com alguma coisa que está tendo problema na Secretaria da Saúde, ela não vai ser a parte requerida. Vai ser o município, vai ser o Estado, vai ser o órgão, a entidade pública de direito, público nesse caso é público, né, ou privado, que está relacionado àquele órgão especificamente. Artigo 75, tá, do Código de Processo Civil de vocês, vai falar sobre essa situação aí, quer ver? São pré-representados em juízo ativa e passivamente, inciso 1º, a União, a Advocacia Geral, diretamente mediante órgão vinculado, inciso 2º, os Estados, Distrito Federal e seus procuradores, inciso 3º, o município, por prefeito e procurador, 4º, autarquia, fundação, direito público, por quem o ente federado designar, 5, massa falida, também tem, pelo administrador judicial, 6, a herança jacente ou vacante por seu curador, 7, o espólio ou pelo inventariante. 8, e tem vários que vocês podem estar lendo ali no artigo 75 do CPC de vocês, tá bom? Para explicar a situação de capacidade. Entes despersonalizados. O que é isso, gente? Como a massa falida, herança jacente, espólio, condomínio, que está tudo lá, eles são entes despersonalizados. Excetuou permitindo que figurem como partes. Eles não têm personalidade jurídica. Porém, está no código que eles podem ser parte do processo. Não basta a capacidade de ser parte, é necessária a capacidade de estar em juízo e processual. Eu, advogada, tenho capacidade civil, porque sou uma pessoa saudável, tenho capacidade postulatória, eu posso postular o nome de vocês processo, entendeu? O que não é privilégio para todos que envolvam os litígios. A capacidade de estar em juízo corresponde à capacidade civil prevista no artigo 5º. Portanto, vamos lá.
Apenas aqueles que são habilitados à prática de todos os atos da vida civil é quem podem estar em juízo. Artigo 70 do CPC, vamos lá. Capacidade processual. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. 70. Top. Do contrário, é preciso que a parte seja representada quando se tratar de absolutamente incapaz, assistida quando se tratar de relativamente incapaz, que é o artigo 71 de vocês lá. O incapaz será representado ou assistido por seus pais ou tutor ou curador na forma da lei. Que lei? A lei específica que trata, né, de incapazes, de deficientes, de menor e assim por diante. Como assim? Por exemplo, se vocês têm um filho e quer entrar com uma ação de alimentos, vocês vão entrar, Joana da Silva, neste ato, representada pela sua mãe, genitora, tal. Se vocês têm um adulto com um problema mental, vocês vão entrar com uma ação e vai colocar na procuração assim, João de Barro, neste ato representado pelo seu curador, porque é um adulto que tem ou problema psicológico, mental, ou esquizofrenia, ou de lápis do patrimônio, ou está com problema de drogas, eu não sei. Só para vocês entenderem nesse sentido. E é o que está explicando aqui no material, tá bom? Agora, prestem atenção, porque causa de pedir é embaixo do buraco, causa de pedir. Tratam-se de ações fáticas e jurídicas que justificam um pedido. Deixa eu tomar uma água aqui de novo. E aí, turminha? Melhor vocês aqui, né? Mas a prof tá fazendo o impossível, tá bom pra vocês. Vamos lá. Vou dar de novo aqui. Vamos continuar. Causa de pedir, gente. Prestem atenção. Compartilhando ainda a tela. Parar de compartilhar. Beleza. Ó. Causa de pedir é diferente de pedido, tá? A causa de pedir, ela é como se fosse uma subespécie do pedido, tá bom? Existem duas situações. Vocês vão ler no material. A causa de pedir remota e a causa de pedir próxima. A causa de pedir remota, ela tem a ver com fatos, tá? Diz respeito aos fatos que podem ser constituídos, ou seja, aquilo que a gente conta no processo que a gente quer. Isso aí tem a ver com a causa de pedir remota. Agora, a causa de pedir próxima tem a ver com os fundamentos jurídicos que embasam o pedido. Se vocês verem os usos, acho que não vai dar para enxergar aqui, mas eu vou fazer a tentativa de colocar para vocês essa informação. Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui. Ó, causa. Aqui tem partes. 1, 2. Causa de pedir. Você vai tirar foto. Remota e próxima. A remota, vocês observarem bem aqui no material, olha lá, ó. Tem a ver com os fatos.
podem ser constituídos. Então, a remota, fatos. E o próximo, vou colocar do direito, né? É a mesma coisa que fundamentos jurídicos. Direito, tá bom? E aí, o que vocês precisam observar nessa situação? A professora colocou ali, ó, no material. A remota diz respeito aos fatos que podem ser constituídos, que dão vida à vontade da lei. Ou seja, faz nascer o direito que se alega, empréstimo, ato ilícito, que é acidente de trânsito, extintivo, que fazem cessar a vontade da lei, e modificativos que tendem a alterar a constituição de um direito. Ou impeditivos, circunstâncias que impedem a constituição de um direito, capacidade. É importante a diferenciação entre os fatos. Artigo 373 do CPC, ele fala para vocês sobre inversão do ônus da prova no direito civil e também sobre como que é distribuído esse ônus da prova. Causa de pedir próxima diz respeito a fundamentos jurídicos que embasam pedidos. Preciso que vocês compreendam que pedido ele é como se fosse a árvore, né? A causa de pedir é uma subespécie. Por quê? A causa de pedir é o que eu quero no processo, qual é meu direito, qual é meu fato, porque o direito ele vai ser embasado nos fatos, entendem? Então, o pedido ele tem dentro dele essas duas subdivisões, que é bem importante para nós, tá bom? O pedido ele pode ser dividido em duas espécies de pedidos aqui. Eu vou colocar para vocês em pauta, porque a professora parou nesse momento lá na outra turma também. O pedido ele pode ser dividido em pedido imediato ou mediato. Então, aqui, foi no momento que eu parei lá com a outra turma, eu não vou falar novamente com vocês aqui também. A aula durou um pouco menos, porque não teve intervenção de vocês. A prof vai fazer o seguinte, aqui eu vou gravar, subir a aula e mandar a foto do quadro e tudo mais. Mas assistam essa aula curta, tá bom? Causa de pedir, lembrando para vocês que existem duas subdivisões, a remota e a próxima, e também tem o próprio pedido, ó lá, ó, que a gente vai aprender depois, ok? Ok? A gente hoje aprendeu o que é causa de pedido, o que eu quero. Agora, o pedido é o quê? Aquele pedido condenatório, declaratório ou constitutivo. Declarar a inexistência de débito, condenado no moral, né? Constituir qualquer tipo de direito. Então, é mais específico. A causa de pedir é como se fosse a alegoria abstrata que a gente está entrando como processo, entendeu? Que são partes essenciais. Sem essas partes, o processo de vocês ele pode ser considerado inepto, a petição pode ser indeferida e assim por diante, tá bom? Então, assistam essa aula aqui. O material de vocês lá na página, vamos voltar. Alimentação, página 47, até finalizar a aula de pedido, tá bom? Eu vou parar de gravar. Vou subir a aula. Obrigado, né, para vocês terem assistido aí, que a professora vai continuar daqui para frente na próxima aula.